Olá, seja muito bem-vindo. O objetivo desse vídeo é falar com você que é síndico, que recebe todo mês uma conta de água absurda e não sabe o que fazer nesse caso. Vamos dar aqui as principais razões de por que em condomínios verticais a média de consumo é muito mais alta e que medidas que você que é síndico pode tomar a fim de reduzir esse consumo em até 40%. Certamente essa economia pode ser usada para a melhoria do condomínio e assim valorizar o seu imóvel. Então fique atento às dicas que nós vamos dar aqui. Então, vamos começar aqui falando sobre os dados técnicos, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cada pessoa ela precisa 3,3 metros cúbicos de água por mês. Essa média no Brasil ela pode chegar até 6 metros cúbicos por mês, por pessoa. Em condomínio, essa taxa, essa média pode aumentar até para 11 metros cúbicos por mês, por pessoa. Existe uma diferença muito grande aí quando se trata de condomínios verticais. Por que existe essa diferença tão grande no consumo quando se trata de condomínios verticais? Existem pelo menos 3 razões pela qual essa média aumenta tanto. A primeira delas, alta pressão. Com a alta pressão, aumenta também a vazão de água nos pontos hidráulicos. Ou seja, aumenta a quantidade de água que sai pelo ponto devido à pressão. Quando o sistema hidráulico tem uma pressão muito mais baixa, uma pressão baixa, a vazão ou a quantidade de água que sai pelo ponto é muito menor. Um banho, por exemplo, em um apartamento com alta pressão, ele vai gastar mais água do que um banho de 5 minutos com o mesmo tempo numa casa onde a pressão é baixa. Isso certamente vai ter uma diferença de pelo menos aí uns 35 a 40% no consumo de água. A segunda razão é o fato de que, infelizmente, muitos se descuidam de fazerem pequenos reparos nas suas unidades. Porque uma vez que a pessoa está lá, ela acha que aquele pequeno vazamento não vai ter diferença. Mas ela esquece que às vezes ela vive num condomínio onde tem centenas de apartamentos. E aquele pequeno vazamento, juntando com outros milhares de pequenos vazamentos, isso certamente vai ter uma diferença muito alta no consumo de água geral do condomínio. A terceira razão, a maioria dos condomínios não tem hidrômetro individual. Cada apartamento não tem o seu medidor individual. Faz com que a pessoa use com menos responsabilidade a água, porque ela entende que por ela usar muita ou usar pouca água, não vai fazer diferença na taxa de condomínio. Essas foram as 3 razões pela qual a média em condomínios são muito mais altas do que em casas normais. Agora, que medidas que o síndico pode tomar a fim de reduzir esse consumo em pelo menos 40%?